Olá, turma! Nessa videoaula nós iremos conhecer outras alterações que podem ser causadas por artrópodes e que são importantes para a nossa parasitologia. Nós vamos observar agora a ordem dos sinfonapteras, que tem como características gerais apresentarem estruturas mais tubulares e não possuírem asas. Então aqui a gente não vai ter eles voando. Os insetos, eles vão ser hematófagos e, de forma interessante, a gente observa que existem ambos os sexos, né, o macho e a fêmea, e eles vão ser hematófagos, não só a fêmea, como a gente observou em outros casos. Quem seriam os representantes aqui interessantes? Pulgas e bicho de pé. Possivelmente vocês já ouviram falar nessas criaturinhas, né? Aqui no Brasil, a gente observa uma quantidade de mais ou menos aí por volta de 60 espécies e subespécies que são importantes do ponto de vista aqui da parasitologia, tá? Pensando mais para a parasitologia humana. A gente não vai focar na parte que vai causar alterações em outras espécies. Vamos conhecer algumas características dessas pulgas do ponto de vista morfológico? São insetos bem pequenos, cerca de 1 a 3 milímetros aí é o tamanho dessas pulgas. Tem uma cor castanho escuro. O corpo das pulgas é bem achatado do ponto de vista lateral. E elas são apteras. O que é isso, professora? Elas são desprovidas de asas, tá? Então, elas não vão voar. Como características, então, elas vão saltar, tá? As pulgas, elas são saltadoras. Possuem um aparelho bucal sugador picador e tem esse dimorfismo sexual. Lembrando que tanto o macho quanto a fêmea têm essas propriedades hematófagas, né? Vocês podem visualizar que existem pequenas diferenças estruturais, mas existem diferenças entre fêmeas e machos e entre várias espécies diferentes, tá? Dessas pulgas. Os ovos das pulgas são ovoides, brancos, e ficam depositados em ninhos de algumas espécies, em trilhas, e também podem ficar abrigados nos próprios hospedeiros, que é o que a gente observa no ser humano. As larvas, elas são vermiformes e são brancas, e existem diferentes graus de maturação para essas larvas, tá? Por exemplo, a larva 1 tem uma estrutura dorsal na região da cabeça, o que é muito importante para fazer a ruptura inicial dos ovos, então ela consegue sair desses ovos. E aí ela vai evoluindo, né, maturando, se transforma em larva 2, depois na larva 3. E é essa larva 3 que vai tecer um casulo em volta de si e vai formar o que a gente chama de pupa. E aí, depois da pupa, a gente vai ter a liberação das pulgas adultas. Como características dessas pulgas, a gente observa, então, que elas são hematófagas obrigatórias, né, enquanto adultas. As larvas, elas vivem no subsolo ou nos ninhos de animais. O tempo de refeição da pulga é geralmente 10 minutos, tá? Então, ela vai fazer esse processo de hematofagia ali durante mais ou menos 10 minutos. E a frequência de alimentação é cerca de 2 a 3 vezes por dia, pode ser de noite. Existem algumas espécies que preferem mais de dia, outras preferem mais de noite, mas geralmente a gente tem ciclos aí de 2 a 3 vezes de alimentação. A longevidade das pulgas, ela vai variar. E ela vai variar de acordo com o quê, professora? Gente, varia de acordo com a espécie, tá? Varia também se ela se alimentou, ou se ela não se alimentou. Em média, ela dura aí cerca de 210 dias, mais ou menos, com alimentação. E em casos onde ela não consegue se alimentar, ela dura mais ou menos 50 dias. Ela começa a reduzir a sua atividade metabólica, né, a sua atividade corporal, sobrevive aí por volta de 50 dias. Existem diferentes estímulos que podem facilitar o encontro dos hospedeiros. Então, essa pulga, ela vai atrás do hospedeiro para poder se alimentar. Estímulos visuais, estímulos térmicos, né, a nossa temperatura e o próprio olfato. Então, a exalação de odores corporais atrai essas pulgas. Na sua forma adulta, essas pulgas, elas são ectoparasitas de aves e de mamíferos, né, inclusive aí dos seres humanos. A larva, ela tem uma vida livre e tem um aparelho bucal mastigador, se alimenta ali de material orgânico mesmo local. Quem seriam os principais hospedeiros para as pulgas? Roedores, marsupiais, primatas, como aí o ser humano. A localização dessas pulgas pode ser ou sobre a pele ou sob a pele, tá? Desse hospedeiro, pode ficar então fora dele também,
ou pode ficar em seu ninho. Em algumas espécies animais, elas formam ninhos e as pulgas elas ficam ali naquela região do ninho. Uma coisa interessante, elas passam a se alimentar de forma intermitente. É interessante observar que algumas espécies, elas não vivem ali sobre o hospedeiro e elas só vão passar a procurar esse hospedeiro, gente, quando elas quiserem realizar a hematofagia. Então, elas vão atrás do momento de se alimentar, tá? Elas querem ir ali achar o hospedeiro para se alimentar. A gente vai observar o ciclo biológico dessas pulgas, onde a gente tem, partindo aqui, tá, gente, das pulgas já adultas. Então, temos o macho e a fêmea vão copular, e aí, em seguida, a fêmea passa a gerar esses ovos, né? Então, a fêmea faz essa ovoposição. Para que ela consiga fazer isso, ela precisa fazer repasto sanguíneo. Então, ela precisa achar um hospedeiro, se alimentar do seu sangue e facilitar o processo de ovoposição. Em seguida, o que a gente observa é a presença das larvas, né? A gente primeiro vai ter aquela larva L1, que vai conseguir romper esse ovo e vai sair no meio ambiente em condições adequadas, passa a evoluir, formar larva L2, larva L3, né? Exceto aqui as larvas do gênero Tunga, que só vão até o número 2, tá? Não vai até a larva 3. E essas larvas, elas vão se alimentar de detritos orgânicos daquela região onde elas estão. Essa larva L3, ela passa, então, a liberar essa estrutura de casulo, né, ao seu redor, e elas formam a pupa. E aqui dentro ficam evoluindo até chegar, no caso, a pulga adulta, macho ou fêmea. Então, de acordo com esse ciclo biológico, a gente consegue visualizar que elas são holometabólicas, né? Então, elas fazem uma metamorfose completa, passando por todos esses estágios. Geralmente, esse ciclo ele demora entre 25 e 30 dias para se completar, e existe uma dependência ali da questão ambiental, né, gente? Temperatura, umidade, a própria nutrição das larvas para poder fazer a maturação passar de uma fase para outra, tá? Então, seriam algumas características interessantes. Essas pulgas, elas são agentes espoliadores sanguíneos, tanto o macho quanto a fêmea. E é interessante observar que essas espécies, elas continuam se alimentando aí de sangue, mesmo depois que elas já estão repletas de sangue. Então, observem que elas são gulosas. Quando elas vão fazendo esse repasto sanguíneo, elas vão fazer picadas, né, gente? E isso leva ao desenvolvimento de dermatites, de reações alérgicas naquele local. São coisas características que a gente observa. Existem lesões locais que são causadas pelas pulgas, por exemplo, a tungíase, causada aí por Tungas penetrans. A gente também observa algumas outras alterações que são causadas, principalmente devido a essas pulgas estarem contaminadas, por exemplo, com algumas bactérias ou alguns fungos. E aí elas podem passar durante esse momento aí do repasto sanguíneo, ou elas defecam também quando estão fazendo o repasto sanguíneo, e a partir dessas fezes o indivíduo ele pode coçar aquela região, né, porque tem esse prurido, e aí ele pode levar essas fezes contaminadas até locais de abrasão, e aí fazer o desenvolvimento de outras alterações. No caso aqui, o tétano, causado por Clostridium tetani, a gangrena gasosa por Clostridium perfringens e a questão dos esporos de fungo que podem levar ao desenvolvimento de Paracoccidioides brasiliensis. Então, as pulgas, elas são importantes do ponto de vista de transmissão também de diferentes alterações. Não apenas do ponto de vista parasitológico, tá, gente? Elas são vetores para diferentes viroses, como mixomatose em coelhos, que geralmente leva a óbito esses coelhos. É uma infecção virótica, onde a gente observa muito edema na região de face desses coelhos, de focinho, e também eles passam a ter uma redução maciça de apetite e podem, né, morrer aí com anorexia. E também são vetores para infecções bacterianas, conduzindo, por exemplo, Yersinia pestis, que causa a peste bubônica, também diferentes tipos de salmonela, que pode levar ao desenvolvimento de salmonelose nesse indivíduo. No caso das pulgas, enquanto vetores, elas favorecem a transmissão da peste bubônica. Então, a Yersinia pestis, né, a bactéria gram-negativa, patogênica principalmente para ratos, camundongos, cobaias e também para o homem, que está associada, por exemplo, com o desenvolvimento aí da peste bubônica. As pulgas infectadas com Yersinia pestis têm um tempo de sobrevivência de cerca de 11 dias de vida. E é interessante observar que a Yersinia
pestes, ela consegue sobreviver e conservar a sua infectividade nas fezes aí dessecadas da pulga. Então, a pulga, ela defeca, as fezes ficam naquele ambiente, ficam dessecadas. Mas essa Yersinia pestis é uma peste mesmo, gente. Ela consegue manter ali essa infectividade por cerca de 5 até 16 meses naquelas fezes aí dissecadas no solo, tá? Então, é bem complicado. A peste bubônica é uma doença humana que é muito observada sempre que tem surtos de ratos. Eles chegam bem mais próximos dos seres humanos, as pulgas elas veem uma necessidade de chegar em novos hospedeiros, né? Tem carne nova ali no mercado disponível, elas vão atrás dos indivíduos humanos. Essa infecção humana, a gente observa que a pulga ela pica e inocula o bacilo no indivíduo, né, no hospedeiro. Esses bacilos eles vão seguir via linfática e sanguínea e vão causar uma série de inflamações. Então, geralmente, o início é através de roedores, tá? A gente tem reservatórios de peste urbana, principalmente os ratos. Também existem reservatórios de peste silvestre, como os ratos, coelhos, né? E aí a gente observa que essa pulga ela vai se infectar e ela pode passar esse processo de infecção para os seres humanos. Existe a forma pneumônica e existe a forma bubônica, aí no caso da peste. E aqui no caso da peste bubônica, o que a gente observa geralmente são alterações associadas com o quê? Com esse inchaço que a gente observa em gânglios linfáticos, são algo característico, principalmente nessa região de axila, né, de região de pescoço, nessa região inguinal. Além disso, não apenas os inchaços, mas o indivíduo ele apresenta febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga, dores musculares. Então, é uma doença que requer um tratamento hospitalar muito rápido, urgente aí, com um perfil de drogas antibacterianas para tentar melhorar a situação do paciente. Além disso, pessoal, as pulgas servem como hospedeiros intermediários para trypanosomatídeos, para Hymenoplex nana, para Hymenoplex diminuta, para Dipetalonema recôndito também, que está muito associado com vermes nematóides aí de cães. Então, ela é hospedeiro intermediário para diferentes espécies. As principais espécies de pulga que a gente precisa observar são aí Pulex irritans, que ataca sim o homem com bastante frequência, são mais encontradas aí em casas velhas, causam dermatite generalizada. Nós temos Xenopsila cheopes, que ataca os ratos, então é a principal transmissora da peste bubônica em ratos, podendo transmitir para os seres humanos. Temos a Tunga penetrans. A Tunga penetrans é interessante porque é aquele bicho de pé, né? O bicho de pé, também chamado de bicho de porco, bicho de cachorro, que geralmente a gente consegue visualizar aí em casos do nosso dia a dia. É por isso que a gente vai chamar atenção do ponto de vista parasitológico para a Tunga penetrans. Temos macho e fêmea aqui sendo hematófalos também. E olha que interessante, a fêmea, ela penetra a cabeça, parte do tórax, né, e o abdômen aqui no hospedeiro. Entretanto, ela vai deixar essa abertura genital dela, o ânus, aquela parte, né, do estigma respiratório para fora. E ela fica eliminando constantemente esses ovos aqui, porque ela deixa para fora essa porção do seu organismo. Uma outra coisa bem legal é que existe essa pulga, né, a fêmea, na hora que ela fica bem hipertrofiada, a gente chama isso de neossoma. Olha como ela pode ficar, gente. Existe, né, nesse caso do neossoma, uma grande distensão desse abdômen realmente, né, da pulga, que está cheio de ovos. Então, essa pulga aqui, ela se distende muito o abdômen dela para conseguir abarcar todos esses ovinhos, que ela fica soltando aqui, ó, constantemente ali de dentro do indivíduo. Lembra que ela não entra toda, né? Ela entra a cabeça, uma parte de abdômen, ela deixa essa porção de trás lá para fora. Parte genital, o ânus, né? Tudo fica ali para fora. E ela vai causar uma coisa interessante chamada de tungíase, tá? Uma alteração parasitológica que vocês já devem ter visualizado aí pessoalmente. No Brasil, ela tem uma alta prevalência, principalmente nos meses que são mais quentes e mais secos. Essas alterações levam a uma redução da movimentação do indivíduo, pode levar a uma necrose óssea, necrose tendinosa, perda de dedos, a depender da gravidade dos casos. Como hospedeiros, a gente visualiza o homem, os porcos, né, os cães e os gatos são os principais. No homem, geralmente a gente vai visualizar numa região de calcanhar, sola plantar do pé, lateral dos dedos, nessas regiões.
É isso aqui, gente, que vocês vão visualizar. Isso aqui é tungíase. Isso aqui é basicamente uma pulguinha que entrou aqui, ó. E aí ela deixou só aquela parte genital, o ânus e a parte respiratória para fora e tá cheia de ovinhos liberando esses ovinhos. Isso aqui a gente chama de tungíase, tá? Infelizmente, em alguns casos, a gente visualiza esse tipo de imagem. São infecções maciças, geralmente em crianças. Aqui também a gente observa em animais, cachorro, gato. O que a gente sabe, gente, da tungíase? Em alguns dias, geralmente, essa pulga ela começa a aumentar de uma forma desproporcional. O seu abdômen fica cheio de ovos ali naquela região. E ela começa a eliminar esses ovos. No final de alguns dias, cerca de 15 dias, todos esses ovos daquela inicial, né, imagina que foi essa aqui, vão ser eliminados. E aí, nesse caso, a fêmea, depois que ela elimina todos esses ovos, ela morre. E aí ela sai aqui, ela cai, ou ela vai ser destruída pelo seu sistema imune. Entretanto, nem todos os casos eles são assim pontuais. Muitas vezes a gente vê esse tipo aqui ó, de parasitose maciça. Então tem que tomar muito cuidado. As características da tungíase envolvem um grande prurido, dor e dificuldade de locomoção para aquele indivíduo. O perigo é que você tem locais, né, pontos aí onde pode haver infecções secundárias bacterianas. O tratamento seria fazer uma desinfecção local com álcool iodado, fazer um pouquinho de dilaceração da pele para poder remover essa pulga. Geralmente evitar usar pinças, porque a gente pode facilmente romper a pulga e liberar vários ovos naquela região. Então, o ideal é tentar não utilizar essas pinças para não romper a pulga. E depois que remover a pulga inteira, queimar ela, tá? Ou embeber ela em álcool, para fazer um processo de destruição desses ovos, para evitar que a gente possa ter novas contaminações, até mesmo de outros indivíduos. Porque a gente pode ter a evolução do ciclo biológico da pulga, né? Depois a gente pode chegar a uma nova pulga através desses ovos. O uso tópico aqui de vermectina é indicado nos casos de tungíase, e como profilaxia, minha gente, andar descalço, né, não trabalhar com esterco, utilizar luvas, uso de inseticidas, larvicidas, usar fogo na terra amontoada. Então, ali, pessoal que trabalha, né, nesse meio, principalmente o meio rural, é importante seguir algumas recomendações. Como métodos de controle, remoção manual de pulgas em animais domésticos, lavagem da pelagem deles, uso de aspirador de pó, né, lavagem, higiene de forma geral, lavagem de piso, manejo correto do solo, de vegetais, uso de produtos químicos para acabar matando, né, e destruindo aqueles ovos também dessas pulgas. Então, como alterações causadas por artrópodes, a tungíase é algo meio comum, que vocês vão visualizar principalmente para quem for trabalhar ali naquele meio mais rural. Outras características interessantes de alterações causadas aí por artrópodes, a gente visualiza na ordem dos anóploras, que possuem também um aparelho bucal sugador. Os insetos, eles são hematófagos, só que aqui eles não têm a metamorfose completa, tá? Eles têm um processo de metamorfose gradual. E quem são aqui as pecinhas importantes para a gente conhecer? São os piolhos sugadores. Eles são exclusivos de mamíferos. Existem diferentes famílias aí de piolhos que vão parasitar o homem. Nós temos a família aqui Pediculida, onde nós vamos ter as espécies Pediculus captis, que é aquele piolho da cabeça, mas a gente também observa Pediculus humanus, que é um piolho do corpo. Então, existem piolhos que eles vão ficar ali segurando, né, presinhos em pelos do seu corpo. E existe uma outra família, que é a Pitirida, e aí eu vou chamar a atenção de vocês para a espécie Pityrus pubis, que é o famoso chato que fica naquela região dos órgãos genitais. Geralmente são raros, tá? Mas a gente visualiza muito mais em pessoas que têm menos higiene. Então, está muito associado com a higiene pessoal. O surto de piolho da cabeça é mais comum em crianças, principalmente em idade escolar, porque aí um coleguinha pega e aí passa para a sala inteira, né? É algo mais comum. Possivelmente vocês já tiveram piolho aí, né, na vida de vocês. Eu já tive, cabelo grande, né, cabelo em grande quantidade. E, na verdade, vocês vão entender qual é a importância do cabelo aí. A gente confunde algumas coisas, mas eu já tive enquanto criança justamente devido a essa questão escolar.
Em casos de epidemia, a gente observa isso acontecendo devido à resistência existente a alguns inseticidas, ao aumento da população humana, principalmente em locais, né, de aglomeração, transporte coletivo, são os principais locais onde a gente visualiza uma proliferação maior, né, desses tipos de piolhos. Vamos observar algumas características referentes aqui à morfologia. São insetos pequenos e também não têm asas, então o piolho não vai sair voando. Eles são achatados dorsalmente, tem um aparelho bucal picador-sugador, por onde ele faz aí o seu repasto sanguíneo, e a sua cabeça geralmente é bem mais estreita do que o seu tórax. Tem pernas bem fortes e possui garras. Gente, o piolho, né, ele vai segurar no pelo, literalmente. Ele tem garrinhas, então ele fica lá, olha, gente, assim, ó, presinho no cabelo, né, no pelo do indivíduo, tá? Então ele tem pernas bem fortes e tem essas garras que são importantes para fazer esse piolho literalmente se agarrar ali pela vida naquele pelo do indivíduo. Os machos, eles têm extremidades arredondadas e as fêmeas, elas têm uma certa reentrância nas suas extremidades. Os ovos, eles ficam aderidos aos pelos e são chamados aí de lêndias, não é? As famosas lêndias. E por que que eles conseguem ficar presinhos, gente, nesses pelos? É porque a fêmea, ela produz algumas substâncias e libera ali para que esse ovo ele consiga ficar aderido. Então, as mães estão pensando nos filhotes, né? Aí nos ovinhos, que são essas lêndias. Os ovos, eles são ovais, uma parte ela é mais larga, tem uma coloração mais ou menos branco-amarelada. Espécies que vivem no corpo, a gente observa muito a presença desses ovos nas roupas. Já no caso das espécies aí que vão viver no couro cabeludo, esses ovos eles ficam mais ou menos na base dos pelos da cabeça. É ali que a piolho mãe, né, a fêmea, ela prefere colocar os seus ovos e ela secreta essa substância, né, para garantir a fixação. E por que ela prefere aquela parte da base do pelo da cabeça? É porque, minha gente, para ver essa eclosão desses ovos, precisa do calor da cabeça. Tá? Então, quanto mais vai crescendo o cabelo, mais vai se distanciando esse ovo da base ali da cabeça, do calor, né, necessariamente, e aí a gente geralmente visualiza ou uma lêndia já morta, ou então uma lêndia já eclodida, tá? Então, seriam esses fatores interessantes. Aqui vocês conseguem visualizar, né, o piolho segurando, literalmente, com as suas garrinhas ali, ó, presinhas no cabelo do indivíduo. E aqui várias e várias lêndias, né? Tem gente que adora aí ficar estourando essas lêndias, matando, pegando, catando, né, gente? Em relação ao processo de alimentação, geralmente eles vão se alimentar 3 vezes ao dia, e o processo ele demora cerca de 15 minutos cada vez que ele estiver se alimentando. Ela vai secretar, nesse momento, diferentes enzimas digestivas e também anticoagulantes, junto com a sua saliva, né, para facilitar aquele momento do repasto sanguíneo, para que ela consiga realmente captar esse sangue aí para nutri-la. Vamos observar o ciclo biológico. E eu já comentei com vocês que a metamorfose ela é gradual, ela não é completa, então eles são paurometabólicos, né? Então não vão completar totalmente os processos de metamorfose. Cada fêmea, ela geralmente, ela consegue colocar cerca de 7 a 8 ovos ao dia. Então, mais ou menos 100 a 200 durante a sua vida completa. Esses ovos presinhos aqui, ó, no cabelo, né, gente, eles eclodem. E aí o que a gente observa são as ninfas, que vão passar a evoluir de ninfa 1, 2, até chegar na ninfa 3. Geralmente, esse processo aqui de eclosão demora uns 8 a 9 dias, e esse processo de maturação da ninfa, né, das ninfas até chegar nos adultos, demora de 3 a 4 semanas. E aí esses adultos, eles passam então a copular, gerar novos ovos, né, que seriam aí colocados novamente, para serem fixados na região da base ali do couro cabeludo, e aí reiniciar esse ciclo biológico. Geralmente, se não for feito nada, o tempo de vida médio aí é cerca de 40 dias, tá? Para o piolho na sua fase adulta. E geralmente a gente escuta assim as pessoas falando: ah, meu filho está com piolho, ou eu estou com piolho. Na verdade, os indivíduos estão com pediculose, tá? Pediculose é a alteração causada aí pelos piolhos. É uma infecção por piolhos sugadores
que pode acontecer na região do corpo ou na região do couro cabeludo. A infecção por chato é chamada aí de pitiríase, pitirose, ou fitiríase ou fitirose, lembrando que existem diferenças entre as espécies que causam essas alterações. Como características, a gente observa prurido, irritação de pele, né, irritação do couro cabeludo, a própria alopecia também pode acontecer nesses indivíduos. A depender da gravidade, né, aqui no caso, em uma gravidade mais severa, a gente poderia observar quadros de anemia, já que existe o piolho sugando, né, o sangue ali do indivíduo, mas geralmente em casos mais graves. No caso da pediculose do couro cabeludo, a gente observa que essa é a principal ectoparasitose em crianças, muito comum em idade ali escolar. No caso dessas crianças, isso leva a uma perturbação do sono, tem esse prurido elevado, que é a coceira, né? Elas ficam inquietas, elas ficam estressadas, e existe, consequentemente, uma diminuição de rendimento escolar. Elas têm uma maior dificuldade de se concentrar para melhorar esse rendimento escolar. Como consequências desse prurido, o indivíduo, né, ele passa a arranhar, coçar aquela pele, e isso pode levar a abrasões locais, facilitando assim a instalação e o início de outras infecções, principalmente infecções bacterianas. É observado aí caso de tifo exantemático, que é transmitido pelas fezes e também pelo esmagamento de piolhos. E isso aqui é complicado porque tem gente que adora catar esses piolhos e tem gente que mata o piolho mordendo o piolho, tá? Sim, quem nunca viu isso, acontece. A pessoa pega o piolho e mata, porque ele estrala, né? E aí você está tendo contato com aquele conteúdo do piolho, você pode se contaminar. E aí, os casos são observados, por exemplo, de tifo, que é uma doença bem grave, causada por uma bactéria, né, aquelas Rickettsia, né, transmitida basicamente pelas fezes do piolho. Geralmente, nos casos aí de contaminação por pedículos humanos, que é aquele piolho do corpo, tá? E aí, essas bactérias vão penetrar no organismo, quando ele coça, causa aquela abrasão, ele pode jogar essas fezes para lá, ou o indivíduo que morde um piolho, né, é complicado, ele pode se contaminar também. E a gente observa aqui, nesse caso, sintomas como dores corporais, dor de cabeça, né, que é a cefaleia, dores nas articulações, uma fadiga extrema, o indivíduo fica muito cansado, calafrios, febre alta, surgem algumas manchas vermelhas. Então, são características aí dessa alteração causada por artrópodes. Febre recorrente também, principalmente devido ao esmagamento dos insetos entre os dedos ou entre os dentes. Isso leva a uma contaminação para aquele indivíduo. Tem ativação do seu sistema de defesa, inflamação aguda para tentar tirar aquelas coisas estranhas daquele local. Então, isso leva ao desenvolvimento aí de febres recorrentes. No caso de uma parasitose aqui por pedículos humanos, a gente observa que isso é mais comum em população adulta, em casos aí de prostitutas, de asilos, de mendigos. A gente tem mais contato pessoas com pessoas, aglomerados, menos higiene, muitas vezes, tá, gente? E nos casos de pedículos captis, que seria o da cabeça, mas em crianças e jovens, principalmente devido ao contato escolar. Já foi observado que o esfriamento desses ovos pode levar à sua morte. Então, é interessante trocar as roupas, né, quando tem essa contaminação naquele local. Já foi indicado também cortar cabelo, mas é interessante observar que muitas vezes as pessoas associam ao tamanho do cabelo e não é associado à questão do tamanho do cabelo, tá, gente? A pediculose do couro cabeludo possivelmente não está relacionada com o tamanho do cabelo daquele indivíduo, mas está muito mais relacionado com o seu diâmetro, né? O diâmetro do cabelo e o espaçamento entre os fios de cabelo. Os piolinhos, eles são mais seletivos, eles preferem os cabelos mais espessos, eles preferem essa situação, fica mais fácil para eles segurar ali naquele cabelinho. Então, não é tanto em relação ao tamanho, mas sim a questão dos cabelos serem mais espessos. As principais formas de transmissão para pediculose envolvem transporte coletivo, abraço, se a outra pessoa tiver, né, com pediculose, as brincadeiras infantis, compartilhamento de objetos pessoais, como capacete, pente, a sua escova de cabelo, coisas nesse sentido. Contato sexual, no caso aí dos chatos.
E existem estímulos que vão favorecer também essa fixação, temperatura, umidade, o odor corporal, né, a passar de um hospedeiro para outro, coisas nesse sentido. E como tratamento para pediculose, o que é observado? No caso do corpo, podem ser lavadas as roupas parasitadas em água fria, só que nesse caso da água fria tem que estar com formol, tá? E aí geralmente por um período de 2 horas, e deve se repetir 4 dias e fazer isso para toda a família. Geralmente é comum, se você tem uma pessoa da família parasitada, ter que fazer o tratamento ou lavar as roupas das outras pessoas para evitar que essa pediculose ela continue naquele meio, né, que você mora. No caso também corporal, dessa pediculose corporal, se não for possível fazer nessa água fria com formol, pode haver um aquecimento dessas roupas aí do indivíduo a 70 graus Celsius por cerca de 1 hora. O uso de inseticidas também é indicado na questão do corpo, né, para evitar essa fixação nos pelos. Em casos de lesões cutâneas que podem ser causadas devido aos momentos de repasto sanguíneo, a questão do prurido, que faz você coçar, levar as abrasões, pomadas com corticoides ou antibióticos para evitar, por exemplo, infecções bacterianas secundárias, né, no caso aí do antibiótico, as reações inflamatórias no caso dos corticoides. E para o tratamento para essa lesão do couro cabeludo, catação manual e a destruição do inseto, lembrando que não é para estourar na boca, gente, não é para coloca tudo dentro de um potinho e toca fogo depois. A penteação ou a escovação frequente também é indicado, remover as ninfas, né, os adultos, as lêndias, tira as várias formas para evitar que chegue, né, até a fase adulta. Também o ar quente muito quente pode levar à destruição dessas estruturas parasitárias. São indicados casos de raspagem de cabeça, um corte mais curto, também para evitar uma grande quantidade, né, de local para esses piolhos ficarem presos. Uso de óleos, de cremes, porque isso vai dificultar a aderência das garras dos piolhos nos fios de cabelo, eles não vão conseguir segurar, coitados, vão escorregar, cair. Como medicamentos, benzoato de benzila, que é o famoso escabiol, ivermectina loção, repetir até cerca de 3 vezes para que a gente realmente consiga ter resultados mais efetivos. E para a gente fechar as nossas alterações aqui causadas por artrópodes, a gente vai ver a ordem dos acários, tá? Nesse caso, nós temos aqui espécies que têm um corpo fundido, têm um formato globular e achatado dorsalmente. Inclui quem? Carrapatos, ácaros das sarnas, dos grãos e do pó domiciliar, além dos micuins e os piolinhos dos ninhos de ave. A gente vai focar nessa ordem aqui, tá? Que é a ordem Sarcoptiformes, que tem cutícula delgada, sem estigmas respiratórios, tem quelíceras em formas de tesoura. Professor, o que é que são essas quelíceras? É como se fossem estruturas de antenas que captam aí sinais importantes para comunicações entre essas espécies de artrópodes. Os machos, eles possuem ventosas copulatórias, o que facilita ali o momento da copulação com a fêmea. E dentro dessa ordem, a gente vai observar as famílias que têm um maior interesse do ponto de vista parasitológico. A Sarcoptida, aí a gente vai destacar a espécie Sarcoptes scabiei, que é responsável por causar o quê? A sarna sarcóptica ou a famosa escabiose, tão comum aí na população, principalmente em crianças, onde a gente observa aí casos de baixa higiene pessoal. Temos a família Pyroglifida, que tem aí as espécies dermatofagoides Farina e Pteronicium, que causam manifestações alérgicas na região do aparelho respiratório. Do ponto de vista parasitológico, vamos focar em conhecer as características da espécie Sarcoptes scabiei, que é a única espécie causadora de sarna sarcóptica ou escabiose nos seres humanos. Pode haver algum outro tipo de contaminação aí acidental para outra espécie, mas para causar esse tipo específico aí de escabiose, só essa espécie. A escabiose é basicamente uma doença inflamatória da pele do indivíduo. Observamos que esses ácaros pequenos, eles são escavadores, e o que é que eles começam a fazer na pele daquele indivíduo? Eles começam a fazer galerias nas peles do hospedeiro, vão literalmente penetrando, né, escavando, e aí eles vão produzir prurido, causam dermatites e espessamento da pele daquele indivíduo.
Pensando nas características dessa espécie, ela apresenta corpo globoso, perninhas curtas e perninhas grossas. O adulto ele tem aí cerca de 400 micrômetros de comprimento por 300 micrômetros de largura. Possui um gnatossoma curto e largo e eles não possuem garras. O que é esse negócio aqui, gnatossoma? É a parte mais anterior aí do corpo desse artrópode e corresponde à parte da cabeça, tá? Onde estão localizadas as partes bucais, né? As peças bucais e a abertura bucal. Então, essas peças bucais, elas são curtas e elas são largas, tá? Nessa espécie de Sarcoptes scabiei. Então, vocês podem visualizar essa imagem, né? Onde a gente consegue observar a superfície dorsal e a superfície ventral dessa espécie. O ciclo biológico, a gente vai ter ovos, larvas, ninfa e as fases adultas. No adulto, a gente tem o dimorfismo sexual, então tem o macho e tem a fêmea que passam a copular. E essas fêmeas que copulam, gente, elas passam a perfurar túneis ou galerias aí na região da epiderme do indivíduo e elas vão literalmente deixando o rastro desses ovos. Olha para essa imagem. É como se elas fossem caminhando cada vez mais, rompendo a pele desse indivíduo e deixando aqui, ó, os ovinhos. É isso que a gente observa nessa imagem. Então, geralmente a ovoposição, ela vai ter, assim, cerca de 3 a 4 ovos por dia. Durante a vida dela, mais ou menos 40 a 50 ovos aí ela consegue deixar nessas estruturas aí, chamadas de galerias. Geralmente um período de incubação ele vai durar de 4 a 5 dias, aí a gente vai ter a eclosão, a saída das larvas, depois a gente tem o processo de evolução para as ninfas, aí geralmente de 8 a 10 dias depois que elas chegam nas fases das ninfas, elas passam para a fase adulta, tá? E aí elas passam a copular, né? Macho e fêmea passam a copular, passam a iniciar novos processos de escavação de novas galerias e vão assim perfurando toda essa pele do indivíduo. Geralmente o ciclo inteiro, ele vai durar mais ou menos 20 dias. E aí a gente observa o desenvolvimento da famosa escabiose. Então existe essa escavação aqui da pele. As fêmeas é que fazem mais isso, né? E elas causam esse dano mecânico nos tecidos e a liberação da saliva delas com várias proteases auxiliam na quebra daquela matriz extracelular e por isso que cada vez elas conseguem ir cavando e escavando mais. Nessa região das galerias da epiderme, a gente observa os ácaros, os materiais liberados por eles, ovos, um dano tecidual numa modificação de microambiente. Por causa disso, a gente tem uma reação inflamatória naquele local. Por causa disso, a gente vai ter descamação de pele, né, exudação de linfa. Essas fases evolutivas, elas ficam se alimentando justamente desses detritos ali, orgânicos que estão presentes naquela região. O prurido aqui é bem intenso e é mais evidente à noite. Então, à noite eles coçam muito mais, porque de noite o hospedeiro fica mais aquecido geralmente, né? Tem as cobertas, e aí isso faz com que o ácaro ele fique mais ativo. Então, é péssimo porque o indivíduo tem dificuldade de dormir, tem perturbação de sono, fica estressado, e aí tem várias alterações em decorrência disso. Além disso, esse prurido faz com que o indivíduo comece a coçar bastante a pele, levando ao desenvolvimento de abrasão, que é uma porta de entrada para infecções bacterianas secundárias. Vocês podem visualizar nessas imagens, né, lesões de pele características de escabiose, e que são coisas super comuns. Nas unidades básicas de saúde, por exemplo, é muito comum visualizar crianças, né, chegando com casos de escabiose. A transmissão, principalmente pelo contato direto, características principais aí em locais de aglomeração, locais onde existem muitas pessoas ali próximas. Compartilhamento dos fomites, né, esses objetos pessoais, como roupas, pentes, ou contato com locais de uso comum, maçaneta de porta, todo mundo pega, corrimão, coisas assim, você pode aí trazer para você esses ácaros que passam a escavar a sua pele, criar essas galerias, gerar reações inflamatórias, casos de dermatites que caracterizam aí a escabiose. Necessário que o ácaro ele consiga se estabelecer na pele, e esse é um ponto importante, porque a depender da sua higiene pessoal diária, isso dificulta muito o seu estabelecimento, né? Então, os banhos, o uso de álcool, coisas nesse sentido. A higiene pessoal, ela limita muito aí o desenvolvimento da escabiose, porque o ácaro precisa conseguir se estabelecer na pele. Se você tem uma boa higiene, possivelmente você vai conseguir eliminá-lo antes dele conseguir penetrar e começar a gerar essas galerias.
Como métodos de profilaxia para a escabiose, evitar o contato íntimo com pessoas que estão doentes ou seus pertences, o processo de higiene pessoal, tratar os fômites, são coisas importantes de ressaltar. E como tratamento, existe o tratamento tópico, submeter o paciente inicialmente a um banho morno e demorado. Para quê, professora? Para ajudar a amolecer a crosta, aquela crostinha que fica, né? Porque isso facilita o contato do medicamento com os ácaros da pele, porque a gente tem um medicamento tópico, ele precisa chegar até os ácaros dali para poder matá-los, né? É bem comum utilizar permetrina 5%, benzoato de benzila, tiabendazol, pelo menos por 3 dias. Aí, geralmente, um tratamento de no mínimo 5 dias seria interessante para tratamento da escabiose. No caso sistêmico, o uso sistêmico é indicado a ivermectina. E como os ovos eles não são afetados por esse tratamento medicamentoso, é necessário refazer esse tratamento após cerca de 7 a 10 dias para atingir os ácaros que eclodiram dos ovos que estavam já depositados naquelas galerias da pele. Então é necessário refazer o tratamento para que realmente você consiga eliminar a escabiose daquele paciente. E também tratar todos os indivíduos próximos, porque de que adianta, né? Se você trata uma pessoa e o outro também vai estar contaminado e em seguida vai passar novamente a escabiose para esse indivíduo. Vai passar, na verdade, a questão do ácaro, né? O ácaro vai poder se estabelecer naquele indivíduo que estava fazendo o tratamento. Podem ser utilizados outros medicamentos, como os antihistamínicos, para os casos de prurido, para evitar que fique coçando muito e gerando abrasões. E se houverem infecções bacterianas secundárias, podem ser indicados aí alguns antibióticos. E para fechar, eu queria só chamar a atenção de vocês, nos casos de escabiose, eu já ouvi várias e várias vezes, fazer a correta orientação em relação à higiene, tá? A higiene pessoal, lavar a questão dos lençóis, as roupas daqueles indivíduos que estão com a escabiose, porque é muito comum chegar para nós que somos farmacêuticos as queixas assim: ah, eu queria um medicamento que fosse mais forte, porque esse aqui eu utilizei e passou. Quando passou uns 3, 4 dias, voltou de novo, então esse medicamento não é forte. Na verdade, o medicamento fez o efeito dele. Entretanto, se você tiver um ambiente cheio de ácaros, você vai ter novas infecções. Então, não adianta de nada viver fazendo tratamento. Você não vai poder viver a vida inteira fazendo tratamento para escabiose. Você faz o tratamento e você faz a higienização da sua casa, dos locais, roupa, todo tipo de lençol, todos os fômites, né? Tudo isso aí precisa ser higienizado. Para depois que você conseguiu eliminar o problema da escabiose, você não tenha ácaros ali que vão estar disponíveis para te contaminar de novo. E é isso que eu geralmente converso com os pacientes. Não é que esse medicamento é fraco, ele não é fraco, ele é o indicado. Esse é o tratamento padrão. O problema são os casos de higiene. Muitas vezes isso não é, as pessoas não recebem esse tipo de orientação, tá? Então é importante que essa orientação chegue para que as pessoas não pensem que o problema é do tratamento. Não é, o tratamento foi feito correto, mas existem outras coisas que são necessárias aí serem feitas também, para que você consiga eliminar literalmente a escabiose, desde tratar todas as pessoas próximas e também a higiene do próprio local desse indivíduo. Que esse indivíduo reside, que esse indivíduo passa ali um tempo, tá? Isso é muito importante. Dessa forma, a gente finaliza as alterações causadas pelos artrópodes, conhecendo aí algumas problemáticas causadas pelas pulgas, pelos piolhos e pelos ácaros.